Acompanhe pela TV Assembleia a sessão solene em homenagem aos 90 anos da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Lideranças religiosas e fiéis que fazem parte da história da Igreja serão homenageados pela Assembleia Legislativa. A iniciativa é do deputado Ismael Almeida. Acompanhe. Senhoras e senhores, deputado presente, público presente, telespectadores da TV Alias, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos nessa sessão solene em comemoração aos 90 anos da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Neste momento, é convidado à mesa o deputado proponente dessa sessão, deputado Ismael de Almeida. Informo que essa sessão é transmitida ao vivo pela TV Assembleia para todo o Estado do Espírito Santo, também nos canais da TV Assembleia, nos canais abertos digitais, no YouTube e no Facebook. As fotos deste evento estarão disponíveis a partir de amanhã no site da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no portal do www.al.es.gov.br. Neste momento, eu passo a palavra para fazer os procedimentos regimentais de abertura dessa sessão solene ao deputado Ismael de Almeida. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o reverendo Daniel para fazer a leitura de um versículo da palavra de Deus. Peço que todos se coloquem em pé, reverência à Bíblia Sagrada. Salmo 78, os versos de 1 a 7, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém. Considero lida e aprovada a ata da sessão anterior. Informo aos senhores deputados e demais presentes que essa sessão é solene em homenagem aos 90 anos da Igreja Presbiteriana, conforme requerimento de autoria do deputado Gildevan Fernandes, aprovado em plenário à unanimidade. É convidado a compor a mesa o pastor efetivo da Igreja Presbiteriana, reverendo Jailton Lima do Nascimento. É convidado a compor a mesa o pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana, reverendo Daniel Simoncelos. É convidado a compor a mesa, representando o Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Luciano Peinô. É convidado a compor a mesa o presidente do Sínodo Central Espírito Santense, reverendo Rômulo Barcelos. É convidado a compor a mesa o presidente da Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana, diácono Fabiano Pôncio.
E é convidado a compor a mesa, representando todos os vereadores do Estado do Espírito Santo, o vereador da capital, Davi Ismael. Neste momento, são convidados a todos, para imposição de respeito, ouvimos a execução do hino nacional brasileiro e, em sequência imediata, a execução do hino oficial do Estado do Espírito Santo. Filho Ipiranga, majestade.
Mais uma vez, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, agradecemos a presença de todos nessa noite. Dando início à nossa cerimônia, convidamos o reverendo Rômulo Barcelos para fazer o agradecimento de realização dessa sessão solene. Formar os presentes que ocupam as cadeiras atrás, que possam ocupar as cadeiras mais à frente, as cadeiras pretas. Sejam bem-vindos. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito e Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos o nome do Senhor, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela grandeza, majestade do Senhor e especialmente, Senhor, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade em, aqui nessa casa de leis, engrandecermos o Teu nome, pela vida da primeira igreja presbiteriana, Senhor, de Vitória. Glorificamos o Teu nome por toda a história que o Senhor tem construído, com mão forte, mão poderosa, e através da palavra do Senhor, Deus, Teu Espírito tem agido de maneira grandiosa e poderosa, e muito obrigado. Glorificamos o Teu nome e clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê a graça de fazermos e continuarmos fazendo parte dessa história. Fortalece esses irmãos e em nome de Jesus nós queremos pedir, Deus, que o Senhor continue fortalecendo essa igreja, os irmãos que ali trabalham para a honra e glória do Teu nome. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Neste momento, convidamos o coral da Igreja Presbiteriana, que irá fazer a apresentação de 2 músicas.
Agradecemos pela apresentação do coral. Gostaria que todos saudassem a apresentação do coral da Igreja Presbiteriana. Dando início da fala das autoridades compostas à mesa, é convidado a fazer uso da palavra o deputado idealizador dessa sessão, Ismael de Almeida. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Que bom, né? Chegou o dia. Estava muito ansioso por esse dia, viu? Estou muito feliz de estar realizando essa sessão solene. Muito mesmo. Quero, antes da minha fala mesmo, gostaria de justificar aqui a ausência do deputado Gildevan Fernandes. Não, nós estivemos juntos, conversando, essa sessão, por algum tempo. Depois vocês sabem do acidente que houve com ele, né? Nosso querido deputado. Ele esteve aqui hoje, mas eu senti que não estava muito bem. Vai, se eu puder, eu estarei. Mas ele não estava muito bem, né? Ele tinha um médico no final do dia de hoje. Tá? Ele fez uma cirurgia no ombro, né? E na face. Então, mas ele está bem. Mas queria justificar aqui a ausência do deputado Gildevan, que nós dois que estariam juntos aqui realizando a sessão solene. Bom, é a sessão solene em que celebramos 90 anos da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Para mim tem um significado muito especial na minha vida, certamente na vida de cada um de vocês. Vocês que acompanham, que participam, que conhecem a história construída pela primeira Igreja Presbiteriana, né, suas conquistas, as almas alcançadas, transformadas e as vidas assistidas pelos projetos sociais. Significado especial por quê? Porque a homenageada tem uma relevância destacada em sua missão de fazer a diferença na família, na sociedade e no mundo a partir do lugar onde está edificado. Embora parte da sociedade, muitos, não reconheça, ignora e até condena, persegue às vezes a igreja, a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória reforça nossas convicções e as afirmações de que a nossa fé é inegociável. E que, além disso, nada, absolutamente nada, pode nem poderá jamais destruir a triunfante Igreja de Jesus Cristo. Há exatamente 5 anos atrás, numa sessão solene igual a essa, celebrávamos 85 anos da primeira Igreja Presbiteriana. 5 anos atrás. Então eu faço parte um pouquinho dessa história, né? E há 10 anos atrás, é bom também, né? Talvez quem conhece sabe mais disso aqui, a Rosânia, né? O reverendo Zé Ernesto, nós fizemos um grande evento, quando completou 80 anos aqui na praça, né? Chamado Praça do Papa, um grande evento da Igreja Presbiteriana, onde eu tive, assim, uma participação muito ativa, né, junto com o nosso querido reverendo Hernando Dias Lopes. Então, eu fico feliz poder ter, nesse tempo, participando, né, dessa história de vocês um pouco. Como de outras igrejas que nós temos realizado aqui. Há pouco tempo fizemos aqui 30 anos na Igreja Batista, Mar da Praia. Pouco tempo atrás fizemos 140 anos da Casa de Oração aqui nesse plenário. Então, eu fico feliz por isso. Está homenageando, honrando, né, valorizando o trabalho que a igreja faz. Eu conheço de perto o trabalho que vocês fazem, que a igreja faz. Estou muito feliz mesmo, contente. E eu sempre digo uma pequena história, eu já contei isso aí para o reverendo Jailton, né, que como é que assim, a coisa se aproximou, assim, me aproximei pouco, né, eu tinha muita vontade de aproximar de vocês da igreja.
né? E um dia, sempre passando ali em frente à igreja de vocês, eu sempre falo isso, né? Algo me tocou aqui dentro, eu vi aquela dificuldade muito grande de estacionamento ali na frente da igreja, né? Dificuldade muito grande ali, e algo me tocou, e colocou mesmo, por que você não conversa com Saldanha, né? Obrigado, Saldanha. E eu falei, eu vou conversar, e eu fui mesmo. Procurei lá, na época era o Fernando Zombon, presidente de Saldanha, conhecia ele, fui lá, Fernando, pô, a igreja, dificuldade de domingo ali para os carros, sei que um estacionamento desse aqui do lado, a igreja poderia estar usando, mas o conselho já deu várias negativas, não aceita, falou, mas vamos tentar, não, eu vou pedir novamente, já que você está pedindo, naquela época a gente era vereador da cidade de Vitória, aí foram lá depois, resumindo a conversa, ele falou, deu tudo certo, vamos lá conversar com o presidente, com o pastor, e fomos lá com o reverendo Zé, né, Hernandes Dias Lopes, quando ele colocou que estava aberto. Então foi, assim, uma coisa muito, para mim, muito importante, porque aqui nesse plenário, aonde eu estiver, juntamente com o meu filho, o vereador Davi Mael, nós sempre estamos, assim, à disposição, sempre trabalhando com as igrejas, né? Então, continuando aqui, lembro muito bem de ter afirmado que me dá muita alegria a satisfação de homenagear a instituição religiosa e suas organizações sociais, seus pastores, liderança, homens que investem suas vidas na vida do seu próximo. Sinto-me honrado, muito honrado mesmo, e plenamente gratificado sempre que posso realizar uma sessão solene. Sempre que eu posso realizar uma sessão solene, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelas igrejas. Quero nessa data demonstrar nossa admiração e o novo reconhecimento ao que a primeira igreja presbiteriana representa para a vida de cada um de nós, na defesa dos valores éticos, morais e espirituais. Meus senhores e minhas senhoras, se podemos hoje desfrutar de um legado nos inspira a dar continuidade a essa missão, não podemos esquecer as pequenas sementes plantadas. Aí eu tirei um pouco, né, da história dessa amada igreja. Pequena semente plantada lá em 26 de dezembro de 1928, pelo reverendo Mário Neves, primeiro pastor da igreja. É assim que Deus trabalha, né? Aquela pequena semente lá na Vila Rubinho, né? A Bíblia contempla essa verdade por meio do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3,6, quando diz que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, meus irmãos? Então, não só reconhecemos o trabalho desenvolvido nos dias de hoje pelos pastores atuais, mas também de lutas prendidas pelos, temos aqui os reverendos, né? Traslibo Figueiras, Jader Gomes Coelho, Renato Ribeiro, Orlando Sata, pelos presbíteros, Elias Rodolfo, Durval Conte, Hermes Pinot, tantas pessoas, né, que lutaram pela essa amada igreja. Pode deixar de falar pelo nosso querido reverendo, né, o Silas Rebouças, e pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, a partir de 1985, um dos pastores mais reconhecidos no Brasil e no exterior, pelo seu trabalho evangelístico realizado por mais de centenas de livros, né, escritos, e por suas conferências ao redor do mundo, sempre na missão de divulgar a sã doutrina do Evangelho. Sei que alguns de vocês têm acompanhado a vida da igreja desde o seu começo, enquanto outros já não estão mais entre nós. E ainda outros recém-chegados, mas que já conhecem um pouco da história da igreja. Certamente que o Senhor irá recompensá-lo e abençoá-los imensamente à medida que você o servir com humildade e espírito de adoração. Glorifica, ó meu Deus, pois vivemos num tempo em que a perseguição contra os cristãos é a pior que já se viu na história. A palavra de Deus se cumpre a cada dia, como diz Lucas 21. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aos que
não se sentem confortáveis com a atuação da igreja na defesa dos valores morais e sociais intrínsecos à dignidade da vida humana e segundo as exigências do Evangelho. Há uma intolerância com a igreja quando ela sai em defesa dos princípios bíblicos. Nós, meus irmãos, sentimos isso aqui. Eu, o vereador Davi Ismael, meu filho, você não imagina a dificuldade que nós temos quando a gente sai em defesa dos nossos valores, dos nossos princípios, princípio cristão. Mas nós sempre colocamos isso. Importa agradar o nosso Deus do que homem, qualquer pessoa. Importa agradar a Deus do que os homens. Tem experimentado essa realidade como parlamentar. Tem lutado em defesa da família tradicional, na proteção de nossas crianças e no prestígio das nossas igrejas, das nossas denominações. Meus senhores e minhas senhoras, quero encerrar. Vou encerrar minhas palavras agradecendo a todos vocês. Agradecer, parabenizar por essa linda história de bênção construída em 90 anos de muita luta, muita disposição, muita determinação, mas também muitas vitórias. Vocês são um referencial para aqueles que também foram chamados por Deus para uma missão específica em cumprimento do seu plano. A missão de pregar o Evangelho do Reino de Deus e fazer discípulo em todo o mundo, ensinando-os exatamente o que Jesus ensinou. Antes de concluir, meus irmãos, eu não poderia deixar um versículo da Palavra de Deus para todos vocês. Eu sempre coloco nessas ocasiões. Está lá no final da carta de Paulo aos Coríntios, que diz, 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos presbiterianos, sede firmes, meus irmãos, firmes, continue firmes, constantes, inabaláveis, sempre atuantes na obra de Deus, sabendo que o que vocês fazem não é vão no Senhor, meus irmãos. O que olho não viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Que Deus a todos abençoe abundante e poderosamente. Um Feliz Natal, antecipando, e um próximo ano novo. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Muito obrigado. Neste momento, é convidado a fazer uso da palavra o vereador de Vitória, Davi Ismael. Boa noite, a paz do Senhor. Motivo de alegria. E fiz questão de vir aqui me alegrar com cada um de vocês. Acima de tudo, vocês como pessoa, mas principalmente vocês como igreja, Igreja de Cristo, que completa no seu templo da Igreja Presbiteriana lá do centro, 90 anos. Cumprimentar o pastor efetivo da igreja, reverendo Jailton Lima do Nascimento, o deputado Ismael, em nome dos dois, cumprimento todos os presentes. Vejo aqui também, cumprimento todos os que estão aqui no plenário, na pessoa do reverendo Zé Ernesto, que se faz presente. Estava dizendo para vocês que é uma alegria poder dedicar parte do nosso tempo, do tempo das nossas atividades legislativas, para reconhecer os feitos, os 90 anos da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. E reconhecer uma decisão. É uma decisão muitas vezes criticada, porque nos questionam se o Estado é laico. Por que fazemos eventos como este? Por que dedicamos o nosso tempo, nossos mandatos, em defesa de princípios e valores bíblicos? A primeira ressalva é que o Deus a quem servimos não precisaria ser defendido por nós. Mas temos uma missão, uma vocação e, acima de tudo, um compromisso com aquilo que ajudou a nos formar. Se chegamos até aqui, se pensamos do jeito que pensamos,
todo o processo, toda a nossa participação, toda a minha vivência dentro da igreja, é que me ajudou, é que me fez pensar. E tenho crido nas coisas que tenho crido, porque encontro em pessoas como cada um de vocês que serão aqui homenageados, exemplos para mim. Vocês são um exemplo, por isso que fazemos questão de virar e chamá-los e convidá-los aqui para dizer muito obrigado pelos feitos. Muito obrigado porque vocês fazem parte desses 90 anos. Muito obrigado porque vocês ajudaram a construir esses 90 anos de história. E fazemos isso através das nossas sessões solenes. Fazemos isso através de um debate sobre o reconhecimento do papel social das nossas igrejas. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Precisamos estar determinados a ter uma fé frutífera. O que dizer do projeto Sarça? Instalados, funcionando, situados em local de risco social, fazendo a diferença na vida das crianças. Então fazemos isso para dizer obrigado. E queremos a cada dia mais, com o mandato que temos, com a vocação que Deus nos deu, verdadeiramente dizer obrigado. Vivemos um tempo que muitas vezes a gente fica chateado, porque é tanta gente que passa na porta das nossas igrejas pedindo apoio político, falando o que faz, mas na hora do vamos ver, rói corda. Diante de uma vaia, abre mão dos seus princípios. Diante de algo politicamente sedutor, de cargos, de benesses, de apoio, abre mão dos seus valores. E que possamos ter cada dia mais cristãos na política e não políticos em nossas igrejas. Tenho buscado viver este tempo. E se tivermos que desagradar o mundo, que muitas vezes deve ser entendido como eleitores políticos e pagar um preço por defender uma pauta tão complicada, que possamos dizer, eis-nos aqui. Que possamos reafirmar o compromisso. Se não for assim, tudo terá sido em vão. O compromisso de cada um de vocês, o compromisso antigo. Aí a gente vai buscando a história, inclusive a reforma. Período em que se misturava de tudo. No meio da nossa igreja estava tudo misturado, era uma mistureba só. E que possamos viver o tempo das convicções, o pleno exercício do Evangelho. Que possamos lutar pelo desembaraço da pregação de Cristo na cidade de Vitória, através do meu mandato, mas também aqui no Estado do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vê debate, diz que silêncio, a necessidade de termos alvará sanitária, tanta coisa, um emaranhado de burocracia. E ao longo do tempo que meu pai foi vereador, do tempo que eu estou tendo essa oportunidade, a gente vai desvinculando, tirando essas amarras. A gente tem na cidade de Vitória metros quadrados de terreno absurdamente caros, e muitas vezes isso atrapalha a construção de novos templos. Aí a gente vai lá ler o plano diretor urbano, aumenta a taxa de ocupação. Eu não sei se tem arquiteto, engenheiro, que acaba, aquilo que eu estou falando acaba sendo mais fácil o entendimento. Tem o Zé Ernesto, né? Mas que a gente consiga desamarrar e facilitar para que cada cantinho da nossa cidade a gente consiga ter locais como a primeira igreja presbiteriana, que prega de verdade, que vive aquilo que prega, que está ocupado com o seu tempo com o evangelho genuíno, que não negocia isso. Então faço questão de passar aqui para reafirmar o compromisso primeiro com Deus. Compromisso que eu sei daquele em quem tenho crido e eu estou certo, que Ele há de completar a boa obra que Ele começou na vida do meu pai, independente do resultado da eleição deste ano. E no mandato que tenho. Aquilo que Ele tem reservado para nós, não sei, mas eu sei que são boas coisas, porque Ele me assegura isso. Fiz questão também, Pai. Acredito que é a última sessão solene. Não é isso? É a última. Quando vi isso, falei, tenho que ir lá. Talvez a última oportunidade na condição de deputado. E de dizer que continuo confiando naquilo que Deus tem para você. Sei que Ele há de cuidar de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E eu sei que Ele tem o controle para botar em ordem aquilo que a gente enxerga em desordem.
Aquilo que a gente acha que está bagunçado, Ele é capaz de botar e ajustar cada coisa no seu lugar. E Ele há de fazer isso. Aquilo que a gente teme muito, pela falta de uma voz que debata, que diga não à ideologia de gênero, que se discuta tanta sexualidade das nossas crianças, que debata com profundidade assistência religiosa e tantas outras coisas. Deus há de levantar no meio dos próximos 30, e essa é a minha oração. Não torço pelo caos. Quero que no meio dos 30, se possível os 30, assumam um compromisso verdadeiro com a Bíblia. E nós iremos trilhar o caminho que Deus quer. A Igreja Presbiteriana, meus parabéns ao meu pai, continue confiando. Confie naquele que você me ensinou a confiar. E assim quero desejar boa noite e parabéns a todos os homenageados. É convidado a fazer o uso da palavra o pastor efetivo da Igreja Presbiteriana, da Primeira Igreja Presbiteriana, reverendo Jailton Lima do Nascimento. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Inicialmente, ao digno idealizador e presidente da sessão, deputado Ismael, nossa palavra de gratidão por seu carinho, por sua atenção e por sua lembrança para com a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Registro aqui também a nossa gratidão ao proponente, deputado Gildevan Fernandes, a quem queremos também desde já estimar sua plena recuperação e a bênção do Senhor. Cumprimentar o vereador Davi Ismael, que aqui estava conosco, e agradecer o seu carinho e cuidado para conosco. Aos nossos líderes eclesiásticos aqui presentes, das demais forças de integração de nossa denominação, quero cumprimentar na pessoa do vice-presidente do Sínodo, o reverendo Rômulo Barcelos. Peço licença ao digno presidente da sessão para, de forma muito particular, cumprimentar os presbíteros, diáconos, as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os homens e as mulheres da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, neste momento tão especial de reconhecimento por esta Casa de Leis, pelo transcurso do 90º aniversário da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Rapidamente desejo compartilhar com os irmãos o texto da Escritura, que está registrado no Salmo de número 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Em dezembro de 1925, o reverendo Mário Neves veio a Vitória, com a incumbência de conhecer a cidade. Trazia, certamente no seu coração, perguntas para as quais ele não tinha resposta. Certamente que trazia também apreensões. Porém, maiores eram suas expectativas, maiores os seus sonhos, e certamente muito maior a certeza de que a palavra que ele haveria de expor não voltaria vazia. Portanto, não vinha praticar uma aventura, antes desenvolver o empreendimento para o qual fora vocacionado pelo próprio Deus. E apesar das circunstâncias adversas, apesar dos desafios e obstáculos, Mário Neves estava seguro que Deus o levaria a bom termo. A esperança, a firme esperança de Mário Neves não foi frustrada, porque, como já foi dito aqui, aquela semente que ele trouxe consigo, a semente do Evangelho, logo se tornou um arbusto. E em março, mais precisamente no dia 16 de março de 1926, estava sendo organizada a Missão Evangélica Presbiteriana da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória.
com 16 pessoas, sendo que no momento de fundação apenas 7 estavam presentes. O arbusto foi crescendo, e em 26 de dezembro de 1928 era uma árvore. E uma árvore que já contava com 38 crianças e 54 adultos. Dos 54 adultos, 50 estavam presentes quando da constituição daquele grupo em Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. 40 residiam na sede e 14 estavam distribuídos nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Domingos Martins. Não tardou para aquela jovem árvore estender a sua copa. E a floração era contínua e a frutificação sempre abundante. Os frutos foram muitos e doces. Um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade, um tempo de pujança, um tempo de alegria que se estendeu. E foi se multiplicando o trabalho iniciado por aquele bravo desbravador. E a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória foi marcando a sua presença, não só no município, também no estado. E onde mais Deus foi servido conduzi-la naquela fase. Porém, em julho de 1974, uma intensa nuvem cercou aquela árvore. Uma tempestade inclemente caiu sobre aquela árvore. Muitos galhos foram arrancados e a árvore sofreu profundamente aquele vendaval. Um observador externo poderia sentenciar que dificilmente a árvore sobreviveria. E se porventura viesse a sobreviver, jamais seria o que outrora ela um dia fora. Porém, o observador externo estava completamente errado, porque o Senhor da história, o Deus Todo-Poderoso, como costuma dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, não desperdiça sofrimento. Enquanto a tempestade caía sobre a árvore e ia dissipando os seus galhos, a árvore ia aprofundando as suas raízes. Mais fundas as raízes foram penetrando o solo das Escrituras Sagradas, que iluminadas pelo Espírito Santo, foi fortalecendo aquele grupo cada vez mais. E quando a tempestade passou, não tardou a que se constatasse a presença de novos brotos, que logo se tornaram fortes galhos. E agora a copa da árvore era bem maior do que fora um dia. Agora sua frutificação era muito mais intensa do que já fora no passado. A árvore abrigou tantos e tantos ao longo da sua história, por meio da sombra que a sua vasta copa estava a oferecer. E a tantos alimentou com os frutos que Deus foi servido em conceder a esta árvore, que nós carinhosamente denominamos de Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Uma igreja cuja influência se faz sentir na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, no Brasil, e está presente em vários continentes, por meio do apoio que oferece aos missionários na pregação do Evangelho às mais diversas etnias. Aqui nós temos testemunhas da história que eu contei. Aqui temos pessoas presentes que vivenciaram aqueles dias difíceis, aqueles dias mais amargos, e que agora podem, pela graça de Deus, celebrar novos tempos e aguardar muito mais do Senhor da história. Aos jovens que estão aqui nesta noite, aos nossos queridos adolescentes, juniores, às nossas crianças, guardem na memória este dia que é memorável, quando celebramos aqui por meio desta Casa de Leis 90 anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. E que, quando chegar o Sesc Centenário,
e vocês estiverem presentes, caso o nosso Redentor não volte, não me refiro nem ao centenário, estou olhando para o Sesc Centenário, vocês poderão recontar a história dos grandes feitos de Deus na vida do seu povo, na vida do povo presbiteriano, na vida da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Por isso nós podemos reafirmar: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. As gerações haverão de se suceder, e o Deus de toda a glória haverá de manter acesa a chama do testemunho que aponta para o seu Filho, o nosso bendito e glorioso Redentor. Hoje, mais experientes. Hoje, mais consolidados. Hoje, ainda mais desafiados e com bem mais responsabilidades, por conta do honroso legado que recebemos dos nossos pais, o qual devemos preservar e ampliar para entregar aos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Neste momento, é convidado a fazer uso da palavra o representante do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Luciano Peinô. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, caro deputado Ismael, reverendo Jailton, reverendo Daniel, reverendo Rômulo, meu amigo e presidente da Junta Diaconal Fabiano, aos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, ao nosso coral, aos nossos irmãos e amigos que estão aqui nos prestigiando. Boa noite. Em nome do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, gostaria primeiramente de agradecer a homenagem e a oportunidade de estar aqui realmente colocando o nome da nossa igreja mais uma vez na história dessa casa. Uma palavra que resume bem este momento, como o coral acabou de cantar, é gratidão. Gratidão por tudo que Deus fez em nossa história, por tudo que Ele tem feito. Gratidão por fazer parte da história de uma igreja tão bonita, uma história tão bonita da nossa igreja. Desde quando ela foi criada, em 1928, tivemos momentos difíceis, tivemos momentos de desafios, momentos de plantar, momentos de colher, momentos muito difíceis, momentos de ruptura, que nós não gostaríamos de ter passado, mas momentos de reinício, momentos de superação, momentos de grande alegria, quando compramos o terreno onde nossa igreja está. Momentos de comunhão, quando juntos, em mutirão, batemos a laje da nossa igreja. Momentos de gratidão na conclusão do nosso tempo. Mas nós tivemos momentos difíceis, momentos muito tristes, quando perdemos irmãos preciosos, que tanto se dedicaram à obra do Senhor e à nossa igreja. Mas, caro deputado, se você quer conhecer um pouco mais da nossa história, conhecer em detalhes, eu convido o senhor a sentar num dos banquinhos nossos, lá do pátio da nossa igreja, e chamar o diácono Fernando Della Costa, os presbíteros Hermes Pinot, Hudson Pinot, Haroldo Pinot. Gostaria de chamar também, chame presbítero Carlos Emerick, presbítero Zé Maria Barbosa, chame tia Marisa, chame dona Gleusa, chame dona Aurenice, chame dona Gilceia, tantas outras. E se você quiser dar boas risadas, chame dona Glaucia. Chame dona Glaucia, que você vai dar boas risadas. Mas uma coisa o senhor vai perceber. Em todas as histórias que você vai ouvir, você vai perceber como Deus foi bondoso e misericordioso com a nossa igreja. Como Ele fez parte da nossa história. Agora, no próximo dia 26, nós vamos comemorar 90 anos. 90 anos de história. Olhando para a nossa história, mas com foco no futuro, no foco no que há de vir. Portanto, como diz o nosso pastor Hernandes, as vitórias que nós tivemos no passado não garantem as nossas vitórias hoje e nem as que vão ter no futuro. Então, temos que olhar para frente
e confiado no mesmo Deus que controlou toda a história, vai à frente da nossa igreja hoje. Ele é o mesmo Deus que controlou toda a história, Ele está hoje à frente da nossa igreja. Como um cântico que aprendemos no último retiro, Vandim. Chegou a nossa hora de fazer parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Se queremos ser relevantes para a nossa cidade, para o nosso estado, levantemos e saiamos a proclamar e pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho remidor, o Evangelho salvador, o Evangelho transformador. Que Deus nos dê graça de ver vidas salvas, vidas transformadas para a honra e glória do Seu nome, através do trabalho da nossa igreja, através do trabalho de cada um que Deus tem usado. A nossa igreja não é perfeita, a nossa igreja tem falhas, mas que tenhamos a primazia de adorar a um Deus, o Deus que é perfeito, o Deus que é digno de toda a honra, que todos nós tenhamos isso como primazia, que possamos entrar naquela igreja para adorar a Deus de todo o nosso coração. Terminando a minha fala, como diz nosso pastor, se me permite usar, se Deus assim for servido, que venha o centenário. Amém. E a última fala das autoridades compostas à mesa é convidado a fazer o uso da palavra o presidente da Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana do Brasil, o diácono Fabiano Laviola Pôncio. Boa noite a todos. Queria agradecer o deputado Ismael, em nome da Junta Diaconal da Primeira Igreja Presbiteriana, saudar o pastor Daniel, pastor Jailton, Luciano, presbítero Luciano, a todos os presbíteros e diáconos presentes e a todos que estão aqui conosco. A nossa Junta Diaconal, ela tem uma grande alegria, em estar presente na vida da igreja e na história da igreja. E essa história revela graça através da proclamação fiel da verdade e amor, em meio de ações e obras de assistência, ou seja, em serviço. O desafio e a missão que os apóstolos tiveram para a instituição da primeira junta diaconal da igreja primitiva continua presente no meio da nossa sociedade, da nossa comunidade. A nossa fé não se restringe apenas a uma confissão. Ela tem que ser evidenciada através de ações, atos. Nós temos que estar socorrendo aos pobres necessitados, alimentando os famintos, amparando os órfãos e as viúvas, visitando os enfermos, os encarcerados, zelando pela ordem e pela reverência no culto e amando a Deus sobre todas as coisas e sabendo que tudo o que estamos fazendo é seguir o exemplo de Jesus, que foi nosso exemplo de diácono, que foi um diácono por excelência e aquele que se esvaziou a si mesmo por amor, tomando forma de homem para poder estar no meio de nós, e nos redimir dos nossos pecados. E juntamente a nossa igreja, ao lado do Estado, que também exerce esse poder diaconal de estar provendo o bem comum, estar fazendo assistência social, a nossa junta segue servindo, acolhendo, amparando, sendo braço de auxílio incomparável, ofertando apoio, equilíbrio, referência e paz e justiça, que resulta em glória para o nome de Deus. Nosso desejo e oração é para que Deus continue nos capacitando e nos encorajando a seguir o exemplo de Jesus, revestidos de amor e misericórdia, que devem ser marca de uma vida cristã verdadeira. Que possamos servir a Deus com alegria e não nos cansemos de fazer o bem.
É isso que eu queria deixar e agradecer a todos vocês. Obrigado. Ato de grande importância dessa sessão. Neste momento, o deputado proponente fará a entrega dos certificados aos homenageados nessa noite, na sessão solene, em homenagem aos 90 anos da primeira Igreja Presbiteriana do município de Vitória. Convidar o deputado Ismael e o reverendo Jailton. A primeira homenagem desta noite ao reverendo Daniel Leite Simoncelos. E a próxima homenagem ao reverendo Jailton Lima do Nascimento. A próxima homenagem, presbítera Ashbel Simonton Vasconcelos Soares, presbítero. A próxima homenagem ao presbítero Haroldo Peinô. Formando também os familiares presentes, quiserem acompanhar as entregas, tirarem sua foto, sejam bem-vindos. A próxima homenagem a Hermes Peinô. Informamos a todos que essa sessão é transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos canais abertos e digitais, no YouTube, no Facebook, para todo o Estado do Espírito Santo. E as fotos deste evento estarão disponíveis a partir de amanhã no site da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. A próxima homenagem ao presbítero José Maria Barbosa. A próxima homenagem ao presbítero Luciano Guimarães Peinô. A próxima homenagem ao presbítero Luciano Guimarães Peinô. Perdão, Maurício Boechat Peinô.
A próxima homenagem ao presbítero Vander Sandro Silva Medeiros. A próxima homenagem ao diácono Carlos Antônio da Silva. A próxima homenagem ao diácono Emanuel Reis Liparizi. Isso. Próxima homenagem ao diácono Fabiano Laviola Pôncio. A próxima homenagem ao diácono Fernando de la Costa. Próxima homenagem ao diácono Geraldo Magela Clarindo Ribeiro. A próxima homenagem ao diácono Gesediel Bibiano. A próxima homenagem ao diácono Luciano Lobato Pereira. A próxima homenagem ao diácono Marcos Aurélio Santana.
Próxima homenagem ao diácono Maurício Nunes Peinô. A última homenagem dessa noite. Próxima homenagem dessa noite ao diácono Rogério Carneiro Rodor. A última homenagem ao presbítero Hudson Peinô. Formamos se mais algum homenageado não se manifestou ou não se identificou na entrada, que se manifeste. Feitas as homenagens, solicitar às autoridades que retorne à mesa de honra para prosseguimento dessa sessão solene. Neste momento, é convidado a fazer uso da palavra, em nome de todos os homenageados desta noite, o presbítero Hermes Peinô. Óculos. Excelentíssimo deputado Ismael, já tinha esquecido o nome dele. Querido deputado Ismael, a palavra de Deus aqui, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É com muita alegria que nós, aqui representando os irmãos que foram homenageados por essa Casa de Leis, queremos agradecer grandemente pela sua iniciativa, pelo deputado Giovanni Fernandes, porque, na verdade, isso será gravado, né? Registrado, todos esses
momento em que nós estamos aqui e não poderíamos deixar de agradecer a esta Casa de Leis, a esses deputados queridos que nesse momento deixam uma homenagem à primeira Igreja Presbiteriana de Vitória pelos seus 90 anos. Portanto, emanado aqui com todos os nossos presbíteros e diáconos que foram homenageados. Eu quero, então, em nome da primeira igreja, do Conselho da Igreja, trazer os agradecimentos ao nobre deputado e ao seu parceiro, né? Por essa homenagem, por esse momento precioso que Deus nos concede aqui nesta hora. Muito obrigado. Minhas palavras. Neste momento, convidamos a todos para assistir a apresentação de mais uma música do coral da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Mais uma vez agradecemos ao coral pela brilhante apresentação que veio a brilhantar essa noite nessa sessão solene em homenagem aos 90 anos da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Chegamos à parte final de nossa sessão solene. Eu vou passar a palavra ao deputado proponente, que após a sua fala estará fazendo os encerramentos finais dessa sessão solene conforme regimental. Fará uso da palavra deputado Ismael de Almeida. Estamos chegando ao final, né? Foi muito bom, não foi? A palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor, né? No meio da adoração, viu? Quero parabenizar esse lindo coral, viu? Muito bom. Queria, antes de encerrar oficialmente, queria justificar um pouco rapidamente, porque toda sessão que eu venho, minha esposa vem junto, né? Mas hoje estava tudo certo. Estava até conversando com o reverendo Zé Neto. Tudo certo para ela vir, mas nós, a semana, 10 dias que nasceu um novo netinho nosso, né? Azaf, né? Azaf. E teve uns probleminha lá, ela teve que correr lá, ficar com a filha, né? E teve uns problemas, ela realmente não pôde vir, tá? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Isabel, minha companheira, fiel companheira. Somos casados há 39 anos. Né? Temos 3 filhos, Daniel, Davi e Débora. Um rei, um profeta e um juiz. Viu? Louvo a Deus pela vida da minha família. E agora chegou o 7º netinho, 7. Fácil, não. Então, isso que minha esposa não está aqui junto com vocês, me acompanhando. Quero agradecer a Deus mais essa oportunidade, ao meu amigo reverendo Jailton, que conversamos muito a respeito dessa sessão. Agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, foi muito bom. Né? A minha alegria é isso, é estar na casa do Senhor. E aqui é uma igreja, né? Uma igreja reunida. Louvo a Deus por esse momento tão especial. Quero aqui, se tinha essa vontade de registrar, eu esqueci no início, o meu amigo o reverendo Zé Ernesto, viu, Zé? Companheiro de batalhas aqui dentro, quantas vezes eu corria, pedia ajuda, né? Zé Ernesto é muito sábio, muito inteligente, né? A sabedoria que Deus lhe deu. Então, ele foi presidente do conselho, nós juntos criamos o Conselho Estadual de Igrejas Evangélicas do Estado do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é um dos únicos do estado do Brasil que tem um Conselho Estadual de Igreja Evangélica. Né? Conselho Estadual de Igreja Evangélica, né? Representante de todas as igrejas nesse conselho. Então, foi... Eu e ele sentamos, rabiscamos o estatuto, né? Ideias. Então, obrigado, reverendo. Muito obrigado mesmo por tudo, né? O senhor fez e vai fazer ainda, né? Só estou esperando ele se aposentar para a gente pegar mais firme. Bom, quero também pedir a oração dos irmãos. Oração. Porque nós precisamos, meus irmãos. Nós, eu, meu filho, vereador Davi Ismael, que militamos nessa área da política, principalmente o Davi, né? Cheio de sonho aí pela frente. Né? Não é fácil. Não é fácil. Ser cristão na vida pública não é fácil. Parece que você está contra tudo, né? Parece que você está contra... Né, Fernando? Parece que quem está contrário, né? A mídia, a imprensa. Não é fácil, não. Ele não gosta da gente. Mas nós estamos caminhando, rompendo em fé, e sempre digo, estamos realizando uma grande obra. Estamos como Neemias, né? Realizando uma grande obra, não podemos parar. Esse é o ministério que Deus nos deu. É um ministério que Deus nos deu. Servir a Deus na vida pública. Então, por isso que eu peço oração, os irmãos, por mim, pelo meu filho Davi Ismael. Tá bom? Agradeço já desde já. E, como eu já falei no início, participei dos 80, viu, Luciano? Participei dos 85, dos anos solenes, 80, 85, 90, como ele diz, que vem os 100 anos, né? Nós estamos aí, né? Firme, né? Deus sabe todas as coisas. Então, tenho que encerrar, tá? E dizer mesmo, muito obrigado mesmo por essa oportunidade que vocês me deram de estar realizando essa sessão solene.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados e deputadas para a próxima sessão ordinária, que será amanhã, às 9 horas, dia 12. Está encerrada a sessão. Queria, já que encerrou, né, mas queria convidar todos homenageados, mais um minutinho só, viesse aqui à frente para a gente registrar esse momento. Isso é muito importante. Todos homenageados, dessa subidinha aqui, rapidinho, né, para que possamos registrar com uma foto bem bonita aí, esses 90 anos, ficar registrado. Todos vocês. Esta foi a sessão solene da Assembleia Legislativa que comemorou os 90 anos da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A solene foi presidida pelo deputado Ismael Almeida. Continue com a nossa programação.